você abrir sua Bíblia, em Mateus capítulo 9. Eu proponho hoje finalizar o assunto que nós demos início na semana passada, que é a conversão de Mateus, que está registrada no seu próprio Evangelho, lá no capítulo 9, e também em Lucas capítulo 5. E já dissemos também que Lucas ele acrescenta uns detalhezinhos ao testemunho de Mateus. Mateus quase que conta como se nem fosse ele, né? Ele fala assim de um personagem que se converteu ali e era ele mesmo. E Lucas também fala, e Lucas chama de Levi, que era um outro nome que ele tinha também. Quando você chega lá em Lucas capítulo 5, justamente na mesma sequência que acontece aqui em Mateus capítulo 9, primeiro tem a cura do paralítico e o perdão dos pecados do paralítico. Lá também menciona que Jesus sai de casa. Lucas que menciona que esse milagre aconteceu na casa de Jesus. Aí depois Jesus sai de casa, vai dar um rolê na cidade de Cafarnaum, que era a cidade onde ele morava, e então se encontra com este publicano, e Lucas segue exatamente a mesma sequência. Do mesmo jeito que está aqui em Mateus, Lucas faz exatamente igual. Porque nós sabemos que o único evangelista que tem o compromisso de apresentar por uma sequência cronológica os acontecimentos do ministério de Jesus é Lucas. Nenhum dos outros três tem essa obrigação. Ele pode fazê-lo ou não. Tem partes em Mateus e em Marcos e João que são sequenciais e outras não são. Ele conta um episódio que aconteceu lá atrás, ele conta lá no final. Isso pode acontecer. Lucas é o único que tem esse compromisso. Ele diz logo isso lá no início do seu Evangelho, que ele escreve esse Evangelho para um homem chamado Teófilo, e ele diz que se comprometeu a fazer um levantamento, uma pesquisa, para colocar por sua ordem, essa é essa expressão que ele usa, os acontecimentos que rodearam todo o ministério de Jesus. Então, o evangelista que tem esse compromisso é Lucas, exclusivamente. Os outros podem fazê-lo ou não. No caso aqui, Mateus também está fazendo de uma forma sequencial, mas poderia não ser. Então, nós temos então aqui a conversão de Mateus, e na semana passada nós fizemos uma exposição através da qual eu procurei mostrar para vocês quem era Mateus, uma caracterização dessa pessoa, de como era a vida dele, qual era a situação em que ele se encontrava, e nós vimos isso na semana passada. E hoje quero ir trabalhar mais em cima da própria conversão, o ato de conversão de Mateus, amém? Mateus capítulo 9, versículo 9 também, diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Dissemos na semana passada quem era Mateus, fizemos a caracterização desse homem, e nós dissemos que, principalmente, resumindo, ele era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, não um cobrador de impostos para o seu próprio reino, para o seu próprio povo. Por exemplo, a fazenda aqui recebe os nossos impostos para passar para o nosso governo. Não era essa a situação. Ele cobrava impostos para dar a um governo estrangeiro, ocupante e opressor, que tinha invadido a sua terra, o seu território, e estava dominando o seu povo. Essas pessoas, nós dissemos, eles eram vistos como traidores, eram traidores para a sua própria pátria. Quando eu digo eles eram vistos, não estou a dizer que nós não vemos também. Eu também concordo que eles realmente eram uma atitude de traição em relação à sua própria pátria. Porquê? Porque essas pessoas, na realidade, nós dissemos isso semana passada, eles eram uns oportunistas. Era uma forma fácil de ganhar dinheiro, de ganhar a vida, à custa do sacrifício do seu próprio povo. Também dissemos que a maior parte dos judeus acreditavam que era errado pagar impostos para Roma. Então, ter um concidadão deles fazendo essa função
de cobrar impostos para o Império Romano, para eles era uma afronta muito grande, era algo que não deveria acontecer. Então todo o judeu que aceitava essa tarefa, aceitava essa missão, esse trabalho, essa profissão de cobrar impostos para Roma, era extremamente mal visto pela sociedade, completamente rejeitados, marginalizados. Vocês veem lá no finalzinho, né, versículo 11, os fariseus. Nós vemos que depois Mateus deu um jantar, depois da sua conversão, e ele convidou um pessoal lá para o jantar. Além de Jesus e os seus discípulos, convidou também os amigos dele. Né? Quem eram os amigos dele? Eram os iguais a ele. Né? Eram os outros cobradores de impostos e pessoas do mesmo nível social. Eram os marginalizados da sociedade, ou seja, em termos gerais, eram prostitutas, ladrões, assassinos, gente perseguida pela lei por ter feito alguma coisa errada. Eram os amigos de Mateus, era com esse pessoal que Mateus se dava bem, não é? Então a gente já percebe por aqui que a situação de Mateus não era legal. Dissemos que eles eram considerados grandes pecadores, eram odiados pelo povo, eram considerados apóstatas em relação à sua própria religião, eles não tinham acesso ao templo nem às sinagogas, a nenhum tipo de serviço religioso. Dissemos também que não estavam ao alcance do arrependimento, do perdão. Então, para os judeus, um publicano não podia se arrepender, não tinha essa chance. A misericórdia de Deus acabava antes do pecado dessas pessoas. Também não eram pessoas consideradas credíveis pela sociedade. Elas eram pessoas que não tinham... O que elas falavam eram grandes mentirosos. Então, o que eles falavam não tinha crédito. Por isso, um publicano não podia ser testemunha em tribunal. Não era aceito como uma testemunha fidedigna em tribunal. Então, eles também não tinham essa função. Até nisso, eles também estavam ocultados. E por último, nós dissemos que Mateus tinha também desistido da sua própria reputação, enquanto que outros cobradores de impostos se procuravam proteger, se salvaguardavam, contratando gente que ficasse dando as caras, que se sentasse na banca da tal recebedoria, recebendo o dinheiro dos impostos, enquanto que os líderes, os chefes, ficavam por trás, escondidos, para não dar a cara. Mateus não, a palavra diz que ele mesmo estava sentado na recebedoria, ou seja, ele estava na banca, recebendo os impostos, não estava nem aí mais para o que o povo falava. Era um cara que já tinha desistido de ser alguém, de ser um dia respeitado pela sua nação, pelo seu povo, pela sua sociedade, alguém que um dia pudesse ir no templo oferecer um sacrifício. Ele já tinha desistido de tudo isso. Pronto. Em meio então a esse contexto, eu quero nos conduzir a um momento. Então, e em meio a todo este contexto que Mateus estava vivendo, essa caracterização da sua pessoa, que ele se confronta com Jesus e ouve de Jesus uma palavra só. E a palavra foi segue. Ou seja, Mateus era a última pessoa de quem se esperaria que Jesus fizesse um convite desse. Com certeza aquela palavra caiu nos ouvidos de Mateus como um bálsamo, como um remédio para curar as feridas da sua alma e do seu coração, da sua vida. Sabe aquela pessoa que você conhece e que você diz assim, qualquer um pode aceitar Jesus, menos aquele ali não. O cara já está tão lá no fundo do poço que não tem mais jeito. Mateus é desse cara. E ele se sentia dessa forma. Por isso é que ele já tinha desistido de tudo. Já ele mesmo já sentava lá na recebedoria, dava as caras mesmo, o povo já sabia que era ele mesmo. Então ele mesmo já se considerava esse cara, totalmente fora do alcance da misericórdia. Então é neste contexto que ele então se encontra com Jesus e recebe um convite de salvação, de perdão, de regeneração em relação à sua vida. E como nós dissemos na semana passada, para mim este é o maior milagre que nós podemos encontrar no ministério de Jesus. Não tem maior milagre que esse aqui. É o milagre de resgatar um pecador. Resgatar uma alma. Uma alma, diz a palavra de Deus, vale mais que o mundo inteiro. Nós também já dissemos que a palavra de Jesus tem extremo poder para qualquer um. Para qualquer coisa do universo. Ele podia repreender ventos, podia repreender mar. Ele podia dizer à morte para devolver um defunto. Como fez com Lázaro, como fez com o filho da viúva de Naum, como fez com aquela menininha. Ele podia usar o seu poder para fazer o que ele quisesse e eles obedeciam na hora. Ele dizia um demônio sai e o cara saía voando. Não era correndo não. Era voando.
Porém, o ser humano não é assim. O ser humano está numa situação tão caótica de endurecimento do seu coração que mesmo Jesus dizendo segue-me, para muita gente ele não segue. Muitos deles não seguem. Quer ver um exemplo disso? Nós temos aqui logo na página anterior, versículo 18 do capítulo 8, nós temos duas pessoas que se encontraram com Jesus e tiveram a mesma oportunidade de Mateus, mas você veja a reação delas. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximaram-se dele um escriba. Aproximando-se dele um escriba disse: Mestre, onde quer que tu fores, eu te seguirei. Olha a proposta que este escriba faz para Jesus. Jesus disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está disposto a isso? Você diz que quer me seguir. Você está disposto a renunciar a todo o conforto da sua vida? Todo o bem-estar, toda a estabilidade? Vai ter dias que a gente não vai ter onde dormir. Vai ter dias que a gente não vai ter o que comer. Você está disposto? Nós não lemos que o fulano tenha seguido Jesus. Depois a seguir vem um outro. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus disse-lhe: segue, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Noutra passagem, nós vemos que ele saiu triste. Foi-se embora. Não seguiu Jesus. Ou seja, duas pessoas que receberam o mesmo convite de Mateus, mas que foram-se embora. Não estavam prontos, não estavam preparados para seguir Jesus. O ser humano tem um coração tão endurecido que ele tem a maior facilidade deste mundo para desobedecer a uma ordem do Senhor. Uma ordem para que a pessoa seguisse Jesus. O ser humano não tem essa dificuldade. Por isso, quando Jesus consegue resgatar o pecador, pois nós consideramos esta conversão também um milagre, que é o milagre do resgate do pecador, um pecador que está lá no fundo do poço, o último o mais improvável das pessoas para se converter, e Jesus chega junto dele e consegue resgatar aquela pessoa, transformar a vida dele, mudar totalmente a história dele. E um homem que era totalmente inútil para a sua sociedade, vivia ao serviço do povo estrangeiro, ocupante e opressor, agora se torna um homem útil, válido, que faz uma obra tremenda. E nós estamos aqui estudando um livro que ele mesmo escreveu, deixando-nos detalhes do ministério de Jesus. Um homem que se tornou verdadeiramente relevante para o ministério de Jesus, para o seu próprio povo, e podemos dizer para o mundo inteiro. Ainda hoje o mundo inteiro estuda o Evangelho que ele escreveu. Isto é uma obra tremenda de fazer, extremamente difícil. Jesus conseguiu transformar um coração totalmente embrutecido pelo pecado, pelas escolhas erradas da vida que esse homem fez, e transformá-lo num santo, num homem de Deus, um homem que tem uma vida que vale a pena. Esta obra é uma obra extremamente difícil. Para mim é o maior de todos os milagres, o milagre mais difícil até para Deus. E a prova disso é que são poucos aqueles que aceitam este convite de Jesus. Né? O mundo tem bilhões de pessoas, mas desses bilhões apenas um pequeno número aceita este convite de Jesus. O resto não quer. E como Deus não obriga, da mesma forma que Ele faz aos demónios, quando Jesus diz a um demónio sai dele, o cara sai voado. Porque ele não tem chance de escolha. Ele não tem a opção de dizer não. Mas Deus dá ao homem essa tal do livre-arbítrio, para nós podermos usá-lo como quisermos. E na maior parte das vezes a gente usa mal. Usamos de forma errada. E por causa disso a pessoa diz não para Jesus. E mesmo nós que somos cristãos, muitas vezes a gente diz não para Jesus. E depois as coisas não correm certo na nossa vida, né? Então, eu quero hoje me deter nos detalhes da conversão de Mateus, para nos ajudar a todos nós a entender o que é uma verdadeira conversão. O que é ser um discípulo de Jesus? E mais ainda, qual é a proposta que Jesus fez para Mateus? Em que consistia essa proposta? E também que é a mesma proposta que ele faz para mim e para você. Qual é a proposta que Jesus faz para Mateus, que é a mesma que ele faz para mim e para você? Em primeiro lugar, nós lemos aqui no versículo 9 a proposta de Jesus. E ele disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Da forma como está escrito nas nossas Bíblias, eu não vou dizer que comentava o original, porque eu não entendo de hebraico. Eu leio comentários sobre o hebraico,
Mas no caso aqui, vamos dizer até só no português. Da forma como está escrito na nossa vida, nas nossas Bíblias, a expressão segue, ela está num tempo verbal chamado de imperativo, que é o mesmo que dizer uma ordem. Jesus disse, segue. É um convite, nós sabemos que é um convite. Da mesma forma que ele tinha dito, segue-me lá no capítulo 8 e o cara não seguiu. Aqui também é um convite, só que é um convite feito no imperativo. Não é? Ou seja, é uma ordem. Parece uma ordem. Da forma como está escrito, não parece uma ordem. Parece, não é? Parece que Jesus disse, segue, bora. Acabou a história aí. E o rapaz simplesmente foi embora. Não é? Mas na realidade, o verbo está no imperativo, mas ele é um convite. Mas ele é um convite que ele exige uma reação. Para que este convite seja recebido da forma adequada, ele exige uma reação. Qual é a reação que você dá a uma ordem? Como é que a gente reage a uma ordem? Se a gente tem juízo, né? Diz o povo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Então qual é a reação que a gente dá a uma ordem? Obediência. Né? Se a pessoa tem juízo, ela obedece. Então, o convite do Senhor é feito sob a forma de uma ordem, a reação de Mateus é colocada sob a forma da obediência. Ou seja, Jesus mandou e ele obedeceu. Quero dizer, em primeiro lugar, que a conversão, a verdadeira conversão, é um ato de obediência. O que é receber Jesus na sua vida? É obedecer. Em primeiro lugar, e antes de tudo, é um ato de obediência. Entender que aquela proposta que Jesus está fazendo é recusável. Só entender que aquela proposta é recusável. Nós não temos detalhes sobre isso aqui, mas nós sabemos, nós já falamos sobre isso, que este milagre acontece em Cafarnaum. Já dissemos que Cafarnaum era a cidade que Jesus adotou como a sede do seu ministério. Então, muito provavelmente, Mateus conhecia a doutrina de Jesus. Já tinha ouvido falar dela. Não era nenhuma novidade, não era nenhuma surpresa. E ele era da mesma cidade onde Jesus dizia a base do seu ministério. A sede, o ponto de partida do seu ministério. Então era uma cidade onde Jesus voltava com frequência, onde Jesus pregava, ensinava. De alguma forma aquele homem já tinha conhecimento. Com certeza, isto é uma afirmativa minha, nós não temos essa descrição na palavra de Deus, mas com certeza, pelo contexto, nós facilmente compreendemos que ele tinha conhecimento da doutrina de Jesus. Então ele sabia exatamente qual era a proposta. Isso é mais interessante ainda, porque se ele sabia exatamente qual era a proposta, e ele sabia que aquilo que lhe esperava não era uma coisa fácil. A proposta de Jesus não era uma vida fácil. Lembra lá qual é a proposta de Mateus capítulo 8? Para seguir Jesus tinha que estar disposto a abrir mão de conforto, de uma cama para dormir, de uma refeição a tempo e horas. Né? Era uma vida desconfortável, com perseguições, com carência. Com certeza Mateus tinha consciência de que essa era a proposta que Jesus estava fazendo. E então ele simplesmente obedeceu. Então, em primeiro lugar, a conversão é o quê? É um ato de obediência. É a pessoa que se rende perante a proposta e o convite, o chamado de Deus para a sua vida. Ela não resiste, ela não argumenta, ela não contrapropõe, ela simplesmente obedece. Então, para eu e você receber Jesus de verdade na nossa vida, a gente precisa entender que esta proposta é uma proposta irrecusável e que a gente simplesmente se recusa a desobedecer. E Mateus obedeceu de uma forma pronta, de uma forma imediata ao chamado do Senhor para a sua vida. À nova proposta de vida que Jesus tinha para a sua vida. Este é um ponto muito importante que eu e você entendermos. Seguir Jesus é uma proposta de vida. Infelizmente, muita gente hoje diz que segue Jesus, ou diz que é crente, ou diz que é cristão, mas não segue Jesus. Ela segue a sua vida. Vive do seu jeito. Mateus não teve a opção de seguir Jesus e manter a vida que ele tinha. Continuar com a mesma vida. Essa hipótese não existia. Para Jesus, alguém que o seguisse era alguém que tinha que lhe obedecer. Abrir mão da sua vontade para aceitar a vontade do Senhor. Para Jesus, conversão era isto.
Infelizmente hoje se prega, e nós também às vezes caímos nesse erro, de pregar um evangelho muito leve, muito light. Você pode vir, a gente quer gente na igreja. Sabe aquele louvor que a gente estava cantando ali há pouco? Enche este lugar. Não é? Só que o louvor está dizendo que é para encher este lugar. Mas a gente quer encher este lugar. Não é? E infelizmente hoje, muito pastor, muito líder religioso, está muito mais preocupado em encher este lugar de corações vazios. Sem Deus. Com as vidas todas esfarrapadas. Porque não cobram das pessoas que elas sigam Jesus. Jesus não disse para este homem, olha, me aceita na sua vida. Você quer aceitar Jesus? Aqui não tem essa expressão, aceitar Jesus é uma coisa da modernidade. Você não encontra essa expressão na palavra de Deus. Jesus convidou ele para seguir Jesus, para ser seu discípulo. Ser discípulo e seguir Jesus é a mesma coisa, é sinônimo. O que é que Jesus estava convidando Mateus para ser? Seu discípulo. Como vocês sabem, os discípulos não eram só 12. 12 somos discípulos de um escalão, podemos dizer, mais novo, para quem o Senhor tinha um plano específico. Mas a palavra de Deus diz que ele tinha muitos outros discípulos. A palavra de Deus certamente fala que ele enviou 70 discípulos. 70 pessoas que se dispuseram a seguir o Senhor. E o que é seguir Jesus é seguir o seu modo de vida. A sua proposta de vida. O seu jeito de viver. Abrir mão daquilo que a gente gosta, mas que está errado. Porque não agrada a Jesus, então também não quero na minha vida. A obediência. Seguir Jesus é, em primeiro lugar, um ato de obediência. Paulo escreve lá aos Romanos, e ele certamente fala acerca, eu creio que é no capítulo 1, fala acerca da obediência da fé. A obediência da fé. Deus nos convida para nós obedecermos a crer nele. É um ato de obediência. Aceitar Jesus, receber Jesus, é um ato de obediência. Em segundo lugar, acrescenta Lucas, lá no capítulo 5, no versículo 28, ele diz um detalhe que aqui Mateus não menciona. Lá em Lucas capítulo 5, ele diz assim, e deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E deixando tudo. Em segundo lugar, a conversão é renúncia. Renúncia. Abrir mão. Se nós entrarmos num evangelho que cobra a renúncia das pessoas, nós vamos perceber que você pega numa grande igreja com mais de 1000 pessoas e não fica nem a metade. Se você cobrar das pessoas a renúncia, abra mão da sua vida errada, abra mão de tudo que está errado na sua vida, deixe de viver dessa forma, vai-se embora. É por isso que não se prega esse evangelho. Não se prega um evangelho de discipulado, que é o verdadeiro evangelho da Bíblia. O evangelho que Jesus pregava é este. É um evangelho que ele cobrava da pessoa, que ela abrisse mão da sua vida errada para o poder seguir. Houve pessoas que Jesus curou e perdoou, que ele dizia assim, vai e não peques mais. Houve um que o Senhor ainda avisou mais severamente, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, o que estava acontecendo na vida do cara já era consequência da sua vida desregrada, do seu pecado. Jesus perdoou, mas não aliviou. E ele disse, não é para continuar no pecado. Jesus perdoou a prostituta? Perdoou. Mandou ela continuar na mesma vida? Nunca. Perdoava, mas era para ela sair daquela vida. Ou seja, vida de pecado não é vida de discípulo. Não é vida de convertido. Vida de pecado é vida de ímpio. E infelizmente temos muita gente que acha que é crente, mas está nos seus pecados. Não foi perdoado, porque nunca se arrependeu. Olha como é que termina este episódio. Versículo 13. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. A quê? O que é que diz aí na vossa Bíblia? Como é que termina? Qual é a última palavra? Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Sabe qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Os dois têm uma coisa em comum. A pessoa que sente remorso, ela sente o seu pecado. Ela sabe que errou. A pessoa que sente arrependimento, ela sente o seu pecado. Ela sabe que errou. Os dois são iguais. Sabe qual é a diferença?
O que sente remorso não se arrepende. Ele sabe que está errado, mas não abre mão. Continua na sua vida. Por que é que Judas não foi perdoado? Porque ele recusou a ir pedir perdão. O arrependimento é a pessoa que sente o pecado igual ao remorso. Do mesmo jeito. Só que ele toma a opção de pedir perdão. Ela não quer continuar no pecado. Porque arrependimento implica você abrir mão do pecado. Não existe essa coisa de eu me arrepender e continuo fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Se eu acho que estou fazendo uma coisa errada e me arrependo do que eu estou fazendo e continuo fazendo, isso não tem arrependimento aí. Nenhum. Não tem nenhum arrependimento. O Jesus perdoava, mas ele cobrava uma mudança de vida. E isso é o que nós temos aqui em Mateus. E ele, para poder seguir Jesus, ele teve que renunciar a toda a vida que ele tinha. E olha que ele tinha uma vida boa. Materialmente, era uma vida boa. Era um cara bem sucedido. Logo a seguir, ele dá um jantar na sua casa. Chama todos os discípulos de Jesus, que não eram poucos, e diz que ainda chamou os amigos dele. Ele tinha condição para poder bancar um jantar daqueles. Era um homem que tinha condição. A palavra de Deus fala acerca de um jovem, um dia mais na frente a gente há de falar sobre ele, o tal do jovem rico, que não quis seguir Jesus porque ele não queria abrir mão do seu bem-estar económico, da sua estabilidade económica. Por causa da sua estabilidade económica, ele preferiu o seu conforto a ter Jesus na vida dele. Mateus foi confrontado exatamente com a mesma decisão. Você quer continuar nessa vida e ter uma vida confortável? Ou você quer seguir Jesus e abrir mão dessa vida? Qual é a sua escolha? Mateus não teve dúvida. Parece que ele pulou da cadeira quando ele ouviu o cego. Ele não teve dúvida, mas muita gente tem dúvida. O rapaz rico teve dúvida e foi-se embora, triste, sem Jesus. Mateus não. Mateus ele entendeu que seguir Jesus implicava renúncia. Renúncia, naturalmente, estamos falando de tudo que está errado, né? Você não precisa renunciar do que está certo. A palavra de Deus não diz para a gente renunciar da nossa família, de um bom casamento, de um emprego legal. Nem a Bíblia Sagrada diz que está errado ter dinheiro. A Bíblia Sagrada fala de muitos crentes que tinham dinheiro. Mas tinham dinheiro de uma forma certa, de uma forma justa, de um trabalho honesto, de uma vida esforçada. E tinham dinheiro à custa disso. Mas Mateus não era essa a situação. Ele tinha dinheiro à custa de um negócio ilícito, ilegal, irregular. De uma vida que não estava de acordo com os padrões de Deus. Era um oportunista. Então ele tinha que abrir mão. Para poder seguir Jesus, ele não podia continuar aquela vida. Isto é uma conversão. Conversão verdadeira é isso aqui. É um cara que muda de vida. Essa coisa da pessoa se converter e continuar na mesma vida, isso não é conversão. Essa pessoa está perdida, vai para o inferno. Não tenha dúvida, não. Pessoa que diz que se converteu e continua numa vida de pecado, ela não se converteu, ela continua perdida. Porque uma verdadeira conversão é isso aqui. A pessoa muda, ela entende. Se não posso continuar nessa vida, eu tenho que mudar de vida. Significa que a gente não vai pecar mais? Não, a gente vai ter os nossos tropeções. Eu já disse que todos nós temos pelo menos um ponto fraco. Que vamos carregar com ele, como se fosse a nossa cruz, até o último dia da nossa vida. Resistindo para não pecar. E de vez em quando tropeçando nele de novo. Todos nós temos. Um pode ser a mentira, outro pode ser a fofoca, outro pode ser uma outra área, mais intimidade, menos intimidade, mais social, mais reservado. Todos temos uma área aí, um pontozinho aí. Uma nódoa negra que nós vamos carregar com ela até o último dia da nossa vida. Resistindo, pedindo a ajuda de Deus, me ajuda Deus. Aí de vez em quando tropeça de novo. Aí se arrepende de novo, tenta se ajeitar. Né? Isso aí é cristianismo. Agora aquela pessoa que diz assim, eu vou viver a minha vida, do meu jeito, quero ser feliz, aproveitar. Você está aproveitando o inferno na sua vida. Está semeando semente ruim. Vai lá na frente, você vai colher. Então, renúncia é a segunda condição para seguir Jesus. Terceira condição para seguir Jesus, convicção.
É óbvio que para Mateus tomar esta decisão, ele tinha que estar muito consciente do que ele estava fazendo. Ninguém abre mão de uma vida como ele tinha para seguir um novo modelo de vida, um novo projeto de vida, se ele não estivesse absolutamente convicto de que aquele era o caminho certo, de que aquela era a decisão certa que ele precisava tomar na vida dele. Absolutamente convicto. Nós já dissemos na semana passada que provavelmente Mateus foi o discípulo que pagou o preço mais alto para poder seguir Jesus. Aquele que se sacrificou mais, que abriu mão demais para poder seguir Jesus, provavelmente foi Mateus, em relação a qualquer outro. Qualquer um dos outros discípulos de Jesus teve a possibilidade de voltar para a vida anterior deles, que não tinha problema nenhum com isso. Podia voltar a pescar, podia voltar a ser carpinteiro, Mateus não. Na hora que ele levantou daquela banca para poder seguir Jesus, ele perdeu toda a vida dele. Perdeu o emprego, perdeu a condição económica dele, ele perdeu toda a vida dele. E não tinha chance de voltar para trás. Nós temos na semana passada que no dia seguinte, Roma já tinha um outro cara para estar lá no lugar dele. E ele estava completamente excluído. A partir daí ele era rejeitado pelo seu povo, rejeitado por Roma, ou seja, um cara que estava falido. Desgraçado. Ou seja, ele tinha que estar muito consciente do que é que ele estava fazendo ali. Não era uma extravagância, era um modismo. Agora é moda ser crente, é moda ser evangélico. Né? Temos até a bancada evangélica no Senado, no Congresso. Agora é moda ser evangélico. Né? A pessoa muda de religião, ela não recebe Jesus, ela só muda de religião. Saiu de um e foi para o outro. Mas o resto continua tudo igual. Para Mateus isso não existiu. Aqui não foi um modismo, uma extravagância que ele resolveu ter na vida dele. Para tem dinheiro, foi uma coisa diferente agora. Abusei da vida que eu estava, tem que uma coisa diferente. Não, isso não, foi um ato bem consciente, bem convicto, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Já dissemos que ele era da cidade onde Jesus tinha a sua sede. Então ele sabia qual era a doutrina de Jesus. Para ele, nada daquilo ali era novidade. Ele sabia exatamente onde é que se estava metendo. Qual era o caminho que ele estava seguindo. Então o que é a conversão? É uma decisão convicta do que a pessoa está fazendo. Por isso é que a pessoa que recebe Jesus de verdade, que está convicta do que está fazendo, ela abre mão da vida velha. Porque ela entendeu. Aquela vida velha só vai levar à falência. Por muito prazerosa que ela possa ser momentaneamente, lá na frente a gente colhe o preço. Não tem remédio não tem retorno não. Lá na frente vai pagar. E a pessoa entendeu isso, não quer essa vida para mim não. Eu quero uma vida que vale a pena. Uma vida que cada dia conta. Não é uma vida que eu estou aqui vivendo 10 anos, eu vou olhar para trás e vou ter vergonha desses 10 anos. Ter vergonha até de contar que eu vivi certas experiências. Desperdiçar dias, desperdiçar tempo. Lá o sábio Salomão, ele dizia, ensina-me a contar os meus dias, para que sejam dias bons. Ou seja, assim, ensina-me a viver dias que valem a pena. Dias que contam. Quando eu falo contar os meus dias, não é contar. 1, 2, 3. É dias que contam. Dias que são contáveis. Que vão entrar na contabilidade. Não é dias que vão ser arriscados. Isto aqui não valeu nada. Isto aqui corre. Rapaz, tem gente que vai chegar no final da sua vida, com 90 anos de vida, e você, quantos dias é que ele viveu? Aí vai lá no relatório, uma semana. Só se aproveitou uma semana. O resto foi tudo pelo rabo. É essa a vida que a gente quer viver. Mateus estava seguro que ele não queria viver mais aquela vida não contava. Ele queria reescrever a sua história. Uma vida nova. Uma vida que valesse a pena. Uma vida com Jesus. Ele entendeu. Com Jesus era essa vida que valia a pena. Quarto lugar. Jesus não chama ninguém para ser crente, nem para ser cristão. Ele chama para ser discípulo. O convite de Jesus, você lê aí na sua Bíblia. Leia os Evangelhos. São só 4. Você vai ver que você nunca vai encontrar um convite de Jesus para ser crente. Ele convida para ser discípulo. Você quer vir? É para ser discípulo. Ai não, Jesus, eu tenho e meu pai está doente. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Vem cuidar dos vivos. Vem cuidar do que vale a pena. Não, porque eu tenho muita coisa a fazer. Fica aí na tua vida. O convite de Jesus foi sempre esse. É por isso que quando Jesus terminou o seu ministério, isto é, depois da sua ascensão, ele só tinha 120 pessoas seguindo ele.
Para quem fazia milagres como Jesus fez, né, 120 pessoas é uma ninharia. Porque realmente a proposta que Jesus fazia era uma proposta muito séria. Era verdadeiramente uma proposta muito séria. Talvez Mateus pudesse ter argumentado assim, como muitos fazem hoje, que aquele dinheiro que ele ganhava podia ser útil para a obra. Jesus não disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Que havia dias, se calhar, que não ia ter comida. O Mateus podia ter feito uma proposta legal para Jesus. E Jesus, vamos fazer o seguinte, eu vou-te aceitar. Né? Aceitar Jesus do jeito que a gente fala hoje, né? Eu vou-te aceitar, mas eu vou continuar na minha vida. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um percentual dos meus rendimentos para sustentar teu ministério. Porque o ministério tem que ser dinheiro, né? Então tem gente que pensa assim. Uns trabalham e outros pagam. Ajudam com a vida, outros ajudam com dinheiro. Dinheiro cai, só sabe Deus como. Esta ideia nunca passou pela cabeça de Mateus. A possibilidade de continuar na sua vida como pretexto de que depois ia usar esse dinheiro para ajudar na obra, isso nunca passou pela cabeça dele. E nunca passou pela cabeça de Jesus aceitar uma proposta destas. Você acha que hoje tem pouco pastor aceitando essa proposta? Tem muito. Tem muito pastor hoje aceitando a pessoa da vida de qualquer jeito, porque ela tem um dízimo bom. Sabe qual é a diferença entre Jesus e estes pastores da modernidade? É que Jesus nunca se preocupou com o dinheiro das pessoas, preocupava-se com a alma das pessoas, com a vida da pessoa, com a qualidade de vida da pessoa, com a felicidade da pessoa. Era isso que Jesus se preocupava. Quando um camarada recebe alguém na sua igreja, de qualquer jeito, que muitas vezes já vem de outra igreja, onde já causou problemas lá, coisa mais certa era quando a gente recebe uma pessoa que vem de outra igreja, eu pegar no meu celular, ligar para o pastor lá, e aí, meu irmão, o que é que aconteceu? Recebemos aqui fulano, está vindo da sua igreja. O que é que aconteceu aí? Não, o cara fez isso, fez aquilo, aprontou, não sei o quê. A gente só está trazendo problema para a nossa vida. Não, está tudo bem, nunca aconteceu nada, só porque ele mudou, agora está longe, não pode vir para aqui. Beleza. Mas alguém faz isso? Não faz nada. Sabe por que é que não faz? Porque eles não querem saber. Eles têm medo de saber. Têm medo de saber. Porque talvez vai ter que dizer não àquela pessoa. Ou então não vai dizer não, pode sentar aí, meu. Mas vai tratar ele como um descrente, um ímpio. Precisa se converter. Porque aquela pessoa nunca se converteu. Jesus nunca aceitaria uma proposta desta. Mateus também não a fez. Como Mateus entendeu. Seguir Jesus não dava para conciliar. Vida de pecado e seguir Jesus. Não bate certo. Não encaixa. Mateus entendeu. E Jesus nunca aceitaria também uma proposta dessas. Infelizmente, hoje, muito líder religioso aceita a pessoa de qualquer jeito. Tem um dízimo bom, tem um carro, pode ajudar, tem um carro na hora que a gente precisa para levar a cadeira, para fazer isso, fazer aquilo, assim, pode vir. Não vai perguntar o que é que aconteceu, porque eu tenho medo de saber. Essa é a nossa realidade. Em quinto lugar, Mateus ansiava por uma libertação. A resposta de Mateus foi pronta. Nós percebemos que ele só estava precisando daquele convite para deixar aquela vida. E ele estava ansiando por uma libertação. Nós terminamos a nossa pregação da semana passada dizendo que ele tinha desistido da sua reputação, de um dia ser bem aceito pela sociedade, de um dia se recuperar. Ele já tinha chutado o balde. Então ele era um cara que estava ansioso, uma oportunidade de verdade para mudar de vida. Quando Jesus chegou, era a palavra que ele estava precisando ouvir na vida dele. E ele estava sob uma profunda convicção de pecado e desejava o arrependimento. Ele só tomou esta decisão porque ele sabia que a vida dele estava errada. Ninguém abriria mão de toda a sua vida, de tudo que ele tinha conquistado, de tudo que ele tinha ganho,
se ele não tivesse convencido de que aquilo ali era errado. Ele sabia que ele estava errado. Ele sabia que estava vivendo no pecado. E ele queria sair daquela vida, ele não aguentava mais. Então ele estava uma dúvida. Fruto de uma dúvida. Na hora que Jesus botou a mão, o fruto caiu na mão dele. Não precisou nem fazer força para puxar. Mateus estava assim, prontinho. Com certeza o Espírito Santo vinha trabalhando na vida daquele homem, massacrando aquela consciência culpada. Você, rapaz, tu tem que mudar de vida. Deixa essa vida. Isso aí não dá certo. Mais na frente tu vai colher um fruto muito amargo que tu está semeando. É quando Jesus já veio. É por isso que quando Jesus chega e diz segue-me, eu não tenho dúvida nenhuma, ele largou tudo. E foi e seguiu Jesus. Eu quero só concluir a nossa reflexão, deixando alguns pensamentos muito breves para vocês, também para não deixar de falar sobre isso. Sobre dois momentos também que nós encontramos aqui. O segundo momento é o jantar que ele está na sua casa. E este jantar, ele é revelador também da qualidade da conversão dele. Como foi realmente uma conversão verdadeira. A seguir, nós vemos, tanto aqui como em Lucas capítulo 5, versículo 29, que ele convida Jesus e dá um jantar na sua casa. Em primeiro lugar, esse jantar tinha o objetivo de dar testemunho da sua decisão. Ele queria que os seus amigos soubessem que ele tinha decidido largar aquela vida e que ele tinha recebido uma proposta para mudar de vida. Ele queria que os seus amigos soubessem. É um ato de testemunho. Olha, aquela pessoa que aceita Jesus de verdade, que recebe Jesus de verdade na sua vida, que se torna um verdadeiro discípulo, ela não guarda para ela. Ela quer que os outros saibam. Ela quer testemunhar. Ela começa logo a falar de Cristo para os amigos, para a família. Ela não perde tempo, não. Olha se esse camarada perdeu tempo. Logo depois, ele deu um jantar na sua casa e chamou os seus amigos. Chamou Jesus também. Ele usou esse momento como uma oportunidade. Ele queria que os outros entendessem que aquela chance que ele teve, ela também estava disponível para os outros. Não era só para ele. Da mesma forma que Jesus resgatou ele podia resgatar os outros. Não é por acaso que ele chama quem? Chama os amigos dele. Pessoas que estavam na mesma situação dele. Outros publicanos e pecadores. É quem ele chama para aquele jantar. Seus convidados eram os seus antigos amigos. A quem é que a gente dá testemunho quando a gente recebe Jesus como Salvador? É aos nossos amigos. Tem gente que recebe Jesus e quem pega para a África. A família dele não sabe ainda que o cara recebeu Jesus. Tem vergonha de falar na família. Talvez ache que algum vai se ofender. Aí vão ficar com raiva de mim, porque eu agora sou crente, né? Eu expliquei essa coisa, se você é crente, é como ser cristão na Bíblia. Ser cristão na Bíblia era um termo insultuoso. Para nós hoje não é, mas na Bíblia é. Quando eles foram chamados de cristãos, não era elogio. Quem lhes chamou esse nome não foram eles, não foram os crentes que botaram esse nome neles, não. Os descrentes, os ímpios, é que os acusavam de ser cristão, ou seja, o que é de Cristo. E para nós ser crente é quase igual, né? Ou seja, é um termo assim lá fora, que as pessoas chamam de crente, não é elogio. Aí a pessoa fica com medo, rapaz, agora sou crente, a minha família vai ficar com raiva de mim. Nem sabe a família. Mas quem ir para a África pregar? Não, você prega da sua família. Quem é que Mateus convidou? Quem ele conhecia. Os seus relacionamentos. É ali que a gente começa. Vamos falar de Jesus para os nossos amigos. Inventa estratégia. Olha, ele inventou uma estratégia legal. Sabe qual foi? Ele tinha acabado de receber Jesus na sua vida. Não sabia muita coisa. A pessoa que se converte, ela sabe muita coisa. Não sabe da Bíblia, não sabe nem os livros da Bíblia direita. Não manda a Bíblia a Deus, o cara começa a rir no começo. Não é? Dizem Apocalipse, o cara vai procurar Apocalipse, só para ir no final. Gênio, o cara vai pegar aqui no final. Não sabe nada. O que é que ele fez? Olha, eu não sei falar muita coisa, eu comecei agora. Eu vou convidar Jesus, os discípulos dele, faço um jantar na minha casa, convido os meus amigos, tenho ali uma ótima oportunidade, deixa Jesus, depois faz o resto. Não é legal? Ele bolou uma estratégia, dentro da condição que ele tinha, né? Aí você pode dizer, pastor, eu não sei fazer muita coisa. Para fazer lá um jantar em sua casa, me convida, eu vou. Uma coisa gostosa, saborosa. Chama os seus amigos e a gente criamos ali uma estratégia para
fazer um bate-papo legal e falar de Jesus para as pessoas. Foi a estratégia dele. E Jesus era o seu convidado de honra. Ou seja, não foi um jantar só. Nós percebemos isso. Não foi só um jantar, foi uma estratégia. Eu vou convidar Jesus, os seus discípulos. Chamo os meus amigos e Jesus vai fazer o resto. E ele estava certíssimo. Por último, a reação dos religiosos. Que é assim que termina este episódio, né? Versículo 12. Versículo 11 ainda. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: porque como o vosso mestre, como publicanos e pecadores, quer dizer que este jantar, entre outros momentos, contribuiu para Jesus ganhar um título. Sabe qual é esse título? Está aqui no capítulo 11, versículo 19. Amigo de publicanos e pecadores. Esse título também não era elogioso. Não foi Jesus que deu a si mesmo. Eram os religiosos, os opositores ao ministério de Jesus, que o acusavam de ser amigo de publicanos e pecadores. Foi com este jantar que Jesus ganhou esse título, não honroso, mas que ele assumiu. E lá no capítulo 11, versículo 19, é Jesus mesmo que fala: vós me acusais de ser comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. É como se Jesus tivesse gostado. Sabe, não é que é mesmo? Pô, mas eu vou receber esse título aí, que é isso que eu sou mesmo. E ele depois diz porque aqui no versículo, no capítulo 9, ele diz porque ele era amigo de publicanos e pecadores. Então, por causa da conversão de Mateus e do jantar na sua casa, Jesus ganhou esse título, ser amigo de publicanos e pecadores. Jesus veio para os que se consideram pecadores e não para os que se consideram justos. Versículo 13. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus usa aqui uma certa ironia da forma dele falar. Eu não vim chamar os justos. Eram justos mesmo. Esses que ele está falando eram justos mesmo, eram pessoas santas mesmo. Não. Se consideravam santos, se consideravam justos. E quando você se considera santo, você não precisa de perdão. A sua vida está só filé. Né? A sua vida está tudo em ordem, você é o religioso da sua cidade, então você não precisa de arrependimento. E Jesus diz: para isso eu não posso fazer nada. Tá? Entenda agora porque é que a conversão, o resgate de um pecador é o maior milagre. Porque muita gente acha que não precisa ser resgatado. Muita gente acha que não precisa ser resgatado. Porque não mata nem rouba. Não é assim que o povo fala? Eu não mato nem roubo, ou seja, a pessoa se compara com assassinos e ladrões. Aí ela está no lucro, né? Rapaz, se você se compara com assassinos e ladrões, você está no lucro. Só que Deus não nos compara com assassinos e ladrões, Ele nos compara com o varão perfeito. Quando você vai perante a justiça de Deus, Ele não vai comparar com assassinos e ladrões, Ele vai comparar com Cristo. O varão perfeito, o único homem que viveu na terra a vida que era para nós viver. E quando você se compara com Cristo, aí você não está no lucro não, você está no prejuízo. Você precisa de arrependimento. Você é um pecador. E é isso que Jesus está tentando dizer aqui. Eu vim chamar pecadores. Pessoas que precisam de arrependimento. Por último, aquela expressão que Jesus usa aqui no início do versículo 13, que ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quer e não sacrifício. Essa expressão, ide e aprendei, era uma expressão que era usada nos tempos bíblicos pelos mestres para repreender um mau discípulo. Quando um discípulo era ensinado e um dia ele era cobrado dos ensinamentos que havia recebido e ele não sabia responder, o mestre dizia-lhe assim: vai e aprende. Essa expressão é uma expressão de repreensão para alguém que tinha a obrigação de saber, mas não sabia ainda. E estas pessoas a quem Jesus diz isso, quem eram? Eram os escribas e os fariseus, os religiosos, os bambambam, né? Os pastorzão, os sacerdotezão daquele tempo. Só que eles se achavam muita coisa, eles não eram nada. E Jesus faz uma repreensão. E esta expressão, misericórdia quer e não sacrifício, é uma citação de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Ou seja, uma citação do Antigo Testamento, que eles diziam que sabiam tudo. Mas eles não sabiam
Jesus, é interessante, Jesus repreende-os e ainda usa a palavra do Antigo Testamento, que eles tinham a obrigação de saber, porque eles eram estudiosos da lei do Antigo Testamento, mas que eles não sabiam. Jesus os repreende e diz: olha, entendei, misericórdia quer e não sacrifício. É muito fácil você um sacrifício ali no templo, e sacrifício é sacrifício de animal. Você pegar um sacrifício ali no templo e mostrar que você é um cara justo, mas não tem misericórdia para com um pecador como Mateus. Lembra de nós dizemos que para os judeus não havia arrependimento para um homem como Mateus? Ou seja, a misericórdia deles não alcançava Mateus. Jesus está repreendendo eles. Jesus está dizendo: olha, sabe por que é que eu consigo resgatar um homem como este? Porque eu tenho misericórdia. A minha misericórdia não é como a vossa, que é curtinho. A minha misericórdia ela é longa. Ela alcança homens como Mateus. Consegue resgatar pecador. Por isso nós temos aqui uma das mais valiosas credenciais do ministério de Jesus. Jesus provando que tinha autoridade para resgatar um pecador. E ele usou isso através do exemplo do autor do próprio Evangelho, Mateus. Amém? Que Deus vos abençoe. O meu desejo é que realmente esta palavra destas 2 semanas tenha sido de ensino e de encorajamento para todos nós. Amém?